Já estou pronta, gente, só falta... Eu passei aqui para poder conversar com vocês. Qual parte que ele não entendeu que eu não tô afim de ir? Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim trazer para vocês um vlog do meu dia. E eu já levantei, trabalhei, tomei meu café, levantei super cedo hoje, gente. Agora eu vou aqui passar uma prancha no meu cabelo. Já peguei aqui umas piranhas aqui que eu uso. A prancha já tá aqui esquentando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui eu sempre trago a minha rotina morando sozinha, rotina de vida saudável, meus treinos. E bora começar a arrumar esse cabelo, gente. Eu tô achando que o cabelo já tá bem escuro, gente. Já tá com fundo bem escuro, pedindo já para retocar as luzes, né? Aí aqui, ó, eu faço o seguinte. Eu separo só... Nossa, o cabelo tá um pouquinho embaraçado, viu? Nossa senhora, misericórdia. Mas eu não fico inventando muita firula não, sabe, gente? Tanto que eu nem desembaracei ele, que eu só venho aqui, separo o topo da cabeça, prendo aqui com a piranha. Aí, ó. Inclusive, eu perdi umas piranhas, estou precisando comprar mais. Aí já separo esse aqui também, ó. E eu sempre começo pela parte de baixo. Eu procuro passar a prancha só uma vez, que meu cabelo também não pede muita prancha, né? Meu cabelo, pra falar a verdade com você, gente, de uns meses pra cá, eu tô sentindo meu cabelo, parece que tá mais liso, sabe? Eu não sei se é os hormônios, só sei que pelo menos essa parte boa aí teve pra mim, sabe? Envelhecer. Parece que depois que eu fiz os 40 anos, o cabelo tá um pouco mais liso. Enfim, aí eu passo... Nossa só, gente, hoje eu tô numa lerdeza. Eu já até misturei aqui o cabelo que eu alisei. Então vamos lá, aqui, ó. Faço só uma passada e só onde tá cacheado, que ele tá com um pouco de progressivo ainda, né, nas pontas. Aí eu já jogo pra trás. E aqui tem que ser papum, gente, que eu tô com um pouquinho de pressa. Tem que dar tempo ainda de fazer pelo menos alguma coisinha, né, antes de ir pra academia. Que eu espero mais ou menos 1h30 pra fazer a digestão e já vou treinar. De manhã, gente, a academia costuma não estar muito vazia, não, sabe? Confesso pra vocês que nessa parte eu não gosto. Mas é o melhor horário pra minha saúde, sabe? E também de acordo com a dieta que a Nutri me passou pra ganho de massa, eu tenho que respeitar, sabe? Esse horário que ela me perguntou, qual horário que você vai treinar? Eu falei, pra mim é melhor de manhã, assim, pro meu dia a dia, né? Pra eu desenvolver minhas tarefas e tal, por causa do meu trabalho também. De manhã é melhor. E também porque... Por que eu escolhi de manhã, na verdade, gente? Não foi nem por causa disso. Eu escolhi treinar de manhã... foi porque aquilo que é prioridade pra gente... Ó, já gravem isso, tá? Aquilo que é prioridade na vida da gente, a gente pega pra fazer primeiro. Porque de manhã é a hora que a gente tá com mais ânimo, mais pique. Quer dizer, eu, né? Nem todo mundo é assim. Então, aquilo que é a obrigação mais difícil, eu gosto de fazer primeiro, sabe? No meu dia. Por exemplo, se meu trabalho fosse a prioridade, eu ia querer trabalhar primeiro, fazer minha jornada toda de trabalho primeiro, para depois treinar e fazer outras coisas, né? Mas como no momento a minha saúde está sendo prioridade, eu escolhi treinar de manhã. Foi por causa disso. Só que de manhã a academia tá um pouquinho cheia. De manhã eu treino lá pelas 9h30, né, que eu treino. E nesse horário da manhã acontece muito de eu querer usar um aparelho
e já ter alguém usando, sabe? Assim, não acontece muito, mas de vez em quando acontece. E eu já reparei que lá na academia, o horário que ela tá mais vazia e que eu vou ter academia praticamente só pra mim, é aquele horário das herdeiras, né? Que é 2h30, 3 horas da tarde, que o povo fica zoando, falando que nesse horário é só quem é herdeiro, né? Só quem é rico é que treina, né, nesse horário. Como eu não sou herdeira, né, não sou rica, então pra mim esse horário não tem como. Mas eu já fui nesse horário e gostei bastante. Desse sentido é bom, nesse sentido. Só que tem o seguinte também, né, gente? O lado ruim da gente treinar na academia no horário mais vazio é que não tem possibilidade nenhuma da gente fazer amizade, né? Eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de fazer amizades, sabe? Novas amizades. Ou às vezes até conhecer um gatinho, né? Um paquera. Por que não, né? Tô solteira mesmo. Então a gente não pode perder a oportunidade, gente, de conhecer novas pessoas. E como é que eu vou conhecer novas pessoas indo na academia só no horário que ela tá mais vazia? Aí não tem como, né? E eu gosto de ir no horário mais vazio também, gente, porque às vezes eu gravo, né, aqui pro canal, como hoje, por exemplo, eu vou gravar, né? Então eu espero que ela esteja vazia hoje. Aí tá vendo? A metade aqui, ó, de baixo já foi. Aí aqui eu tenho que tomar cuidado pra não misturar. Aí o que eu faço? Tem vezes, gente, que pra eu não misturar a parte alisada, eu prendo aqui, ó. Prendo aqui do lado. Ai, na verdade eu vou ter que prender esse aqui pra me ajudar, gente. Eu vou usar essa fitinha aqui, ó, já me ajuda. Vou prender com ela. E vocês aí que estão me assistindo, gente, me conta. Que hora que vocês gostam de treinar? De manhã, de tarde, de noite? Porque às vezes a pessoa também só pode treinar em determinado horário por causa do serviço, né? Quando eu treinava, da outra vez que eu treinava lá para 6, 7 horas da noite, porque é o único horário que eu podia, né? Porque eu trabalhava fora, eu trabalhava em farmácia. Mas aí eu tinha essa opção de treinar bem de manhãzinha, né, antes de pegar serviço, ou então de noite. E de manhãzinha eu não animava. Eu achava gostoso treinar à noite. Meu corpo aceitava melhor. Vamos ver como é que vai ficar esse cabelo, gente. Não sei se vai ficar grandes coisas não, mas ontem eu hidratei ele, sabe? Foi aquela hidratação rápida no banho, de 5, 10 minutos. E deixa eu aproveitar, gente, antes que eu esqueça, deixa eu dar a boa notícia pra vocês. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu repeti meus exames de sangue? Fiz exame de várias coisas, inclusive do açúcar, né? E adivinha só? O meu açúcar no sangue diminuiu, galera. Ai, meu Deus, como eu fiquei feliz, gente. A minha irmã falou pra mim que isso merece até uma comemoração, gente. E por falar nisso, até hoje eu não saí pra comemorar isso. Mas eu tenho que comemorar mesmo, porque é uma grande vitória, gente. Já tinha 2 anos já que a minha hemoglobina glicada não saía dos 5,7. Aí dessa vez eu fiz o exame e caiu para 5,2. Eu ainda quero abaixar ela mais, sabe? Eu quero abaixar ela para pelo menos uns 4,9, alguma coisa assim. Mas pelo menos eu não sou considerada mais pré-diabética. Não sou. E eu acho que isso, gente, é por causa da dieta que eu estou fazendo e por eu estar treinando. Realmente, treinar ajuda, viu, gente? Fazer musculação, né? Exercício de força ou algum exercício aeróbico que você goste, ajuda a baixar o açúcar no sangue, viu? Já fica a dica aí maravilhosa. Apesar de que isso aí acho que todo mundo já sabe, né? Mas não custa nada repetir. E eu tô fazendo uma dieta com a nutricionista. Eu conheci ela há 5 anos. Ela é muito boa, já tô tendo resultados com ela. Eu tô pesando quase 53. Já ganhei quase 3 quilos já com essa dieta que eu estou fazendo. E tá aqui o arroba dela pra vocês. Esse que tá aqui na tela é o Instagram dela, tá? Aí é só você começar a seguir ela lá e chamar ela lá
para fazer a consultoria com ela e ela te passar direitinho o plano certo para você. Eu vou terminar aqui, gente, finalizar aqui, que eu converso demais. E para não me atrasar também, que daqui a pouco eu já vou chamar meu Uber pra ir. Não tô animada de ir de ônibus hoje pra academia. Fica mais barato, sabe? Porque apesar de ser perto, é até perto. Mas acaba ficando mais em conta eu ir de ônibus. Mas hoje eu não tô afim, não, de pegar ônibus hoje, não. E é isso, gente. Eu vou terminar aqui. Aqui, gente, já vesti meu look que eu comprei no Shopee, olha só. Eu queria até lavar uma louça ali antes de sair, sabe, gente? Eu falei pra vocês, né, que eu queria que desse tempo de fazer alguma coisinha antes de sair. Mas não vai dar tempo, gente. Tô meio corrido aqui, sabe? Me atrasou um pouco esse negócio de ter que passar prancha agora. Agora eu vou só passar um protetor solar com cor aqui no rosto. Só que o meu pincel que eu uso pra aplicar tá tão sujo. Olha isso, gente. Tá até duro, olha. Mas eu vou usar ele assim mesmo, porque agora não dá tempo de lavar pincel, né? E tem que esperar secar também. Então eu vou só passar aqui meu protetor solar. Eu passo um pozinho por cima só pra dar uma selada, pra não ficar com a pele melecada, né? E um batonzinho, é só isso que eu passo. E uma máscara, né? Uma máscara de cílios. Aí eu já coloquei aqui a minha tiara, né? Super minha cara, né, gente? E vou me arrumar aqui rapidinho. E só calçar o tênis e chamar o meu Uber e pegar minha bolsa e vazar. Gente, eu fechei aqui a janela por causa do barulho aqui fora, de conversa aqui fora, pra poder conversar com vocês. Eu tenho muita preguiça de lavar pincel, gente. Meu Deus, que vergonha. Mas eu vou ter que lavar os pincéis, porque conforme ele vai ficando duro de sujeira, ele não aplica direito o protetor solar ou a base, né? Aí fica dando muitos riscos na pele. Aí olha só o tempo que a gente gasta para espalhar bem o protetor solar. Aí, na hora que eu acabo aqui, eu já aplico um pó, só aqui nessa região onde fica o óculos, onde pega o óculos, porque senão fica escorregando, né? Fica meio melecoso. Ah, eu esqueci qual que é a palavra, acho que é meio molhado, né? Sei lá. Aí eu aplico um pó só nessas regiões estratégicas. Deixa eu mostrar pra vocês. E, gente, o pó que eu uso é um bem baratinho que eu comprei, sabe? Nem lembro quanto que eu paguei. Mas é um pó hidratante de tapioca. Eu aprendi, gente, que eu não compro mais maquiagem cara. Não pago mais caro em maquiagem. É lógico que sempre tem aqueles produtinhos que a gente é apaixonada, né? Que a gente tem um amor, uma paixão especial e acaba pagando mais caro. Mas, gente, só não repara a situação do meu banheiro, tá? Esse cano que passa aqui atrás, nossa senhora, que horror. Deixa eu passar pra cá. Enfim, igual eu tava falando pra vocês, tem uns produtinhos que a gente acaba pagando mais caro mesmo, porque é a nossa paixão, né? Mas eu acho que é bobeira gastar muito com maquiagem, gente, porque tem cada maquiagem boa e barata. Esse pincelzinho aqui, ó, eu achei ele muito bom. Eu passo só aqui assim. O óculos não ficar deslizando. E aqui também, ó. Vou passar aqui, gente, um olhinho de cabelo. Aqui, ó. Esse óleo eu tenho ele já tem um tempão. Eu ganhei ele naquele salão de beleza chique lá que eu trabalhei, sabe? Que eu já mostrei aqui no canal. Aí, uma esguinchada dele já tá bom. Porque eu passo só nas pontas. Aí, ó. Aproveitar que eu lembrei, né? Que eu nunca lembro. Falar pra vocês a verdade, gente, eu não lembro de cuidar desse meu cabelo. Tô muito deixando a desejar nessa parte, sabe? Tem que voltar a cuidar mais dele, igual eu cuidava quando eu morava na casa dos meus pais. Mas não sei porquê. Depois que eu comecei a morar sozinha,
Parece que eu vivo mais cansada. Então eu não tô cuidando mais do meu cabelo igual antes. Só calçar o tênis e chamar meu Uber. Passar um perfuminho também, né, gente? Porque, gente, eu tenho tanto perfume aqui em casa que eu já trabalhei em loja de perfume importado, né? Aí depois que a gente conhece perfume importado, a gente apaixona. Aí de vez em quando eu comprava um. Então eu devo ter uns 7 frascos de perfume, sabe? E às vezes eu não lembro de usar. Eu tenho que lembrar disso também. Aqui, ó. Aí eu tô com esse aqui maravilhoso, Deep Head, da Hugo Boss. Aí eu vou passar assim bem discretamente aqui, ó, pra não acertar na minha cama. Porque senão a minha cama vai ficar cheirosa demais. Aí, ó. Ele é um floral bem assim, um floral amadeirado, sabe, gente? Recomendo, viu? Bem sensual ele. Já estou pronta, gente, só falta calçar o tênis. Olha aí, ó. Tô aqui com a minha bolsa, que é a única bolsa esportiva que eu tenho, então eu uso ela. Eu gosto de bolsa grande, gente, que cabe tudo que eu preciso. Aí eu vesti aqui a minha jaquetinha maravilhinda, que eu comprei na C&A, e eu já quero outras. Vou comprar mais outras, só que não na C&A, porque é muito caro. Aí eu já tô querendo uma dela na cor azul, uma outra na cor preta, uma branca. Tô brincando, gente. Não são tantas assim, mas pelo menos uma azulzinha clarinha eu quero. Apaixonei. Enfim, aí só falta calçar o tênis, já chamei o Uber, já deve estar chegando já. Bora? Nessa hora, um instrutor viu que eu estava fazendo o exercício errado. Aí ele veio me corrigir. É muito fácil a gente fazer exercício errado, viu, gente? Tem que ficar de olho nisso aí. Por mais que a gente já tenha uma certa experiência treinando, qualquer um pode errar. E esse exercício era uma grande novidade para mim, porque da outra vez que eu treinei, há 5 anos atrás, eu não tinha feito ele ainda, entendeu? Eu não conhecia. Cheguei aqui, gente, agora é meio-dia. Vou esquentar minha comida aqui para almoçar, que eu tô morrendo de fome. Aconteceu uma coisa meio chata na academia, sabe, gente? Aí mais tarde eu conto pra vocês. Eu vou fazer um bate-papo aqui com vocês mais tarde. Aí eu já aproveito e conto isso que aconteceu. Aí o meu almoço já tá pronto, graças a Deus. É só esquentar, maravilha. Bora? E esse aqui é o meu almoço de hoje, a saladinha, né, como sempre. Isso aqui não é sujeira, tá, gente? É mancha, que eu tenho que trocar esse plástico aqui. Só que eu sempre esqueço, mas eu tenho que trocar ele, tá muito velho. De carboidrato hoje temos macarrão e angu. Ah, eu amo angu, gente. É difícil um mineiro que não gosta também, né, de angu. Tem alguns lugares que chamam de polenta, né? Mas aqui a gente chama de angu. Uma carninha de porco, 120 gramas de carne. E é isso, minha gente. Tá faltando feijão, né? Hoje eu vou almoçar sem feijão. Eu só como feijão no almoço, porque ele me deixa muito cheio. Não tem feijão cozido, mas já tá prontinho ali pra cozinhar, ó. Já tá de molho. Aqui, ó, o feijãozinho já tá de molho. Eu deixei ele na geladeira, eu coloco de molho, né? 1 ou 2 dias de molho no vinagre. E é isso, minha gente. Agora eu vou almoçar, né? Matar quem tá me matando. Agora eu já almocei, são 15 para 1 agora. Tem essa loucinha pra lavar. Esse feijão que tá de molho aqui pra cozinhar. Aí eu vou adiantar aqui. Oi, gente, voltei aqui. Depois daquela hora eu trabalhei mais um pouco, agora são 6h30 da noite. E eu passei aqui para poder conversar com vocês, né, ter aquele bate-papo que eu falei.
Me desculpa aí pela pouca iluminação, é porque aqui na minha sala a iluminação é bem precária. Aí eu coloquei aqui um abajur, esse abajur que eu comprei no Shopee para dar uma melhorada assim, né, na iluminação, para não ficar muito escuro. Então, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês, gente, na verdade, é sobre autoestima. Eu tenho percebido que muitas pessoas que me seguem aqui, pelos comentários, né, que as pessoas fazem, tem muitas pessoas que me seguem aqui que me falam que eu inspiro elas, sabe? No caso, são mulheres, né, que falam que eu inspiro elas a, às vezes, não tá muito animada de faxinar a casa e vai lá e dá uma faxina na casa. Enfim, no geral, né, o meu modo de viver, o jeito como eu levo a vida, eu inspiro essas mulheres. E eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz, sabe? Minha autoestima fica até elevada quando eu vejo esses comentários. E eu digo para vocês que, falando agora sobre comentários assim que não são positivos, né? Que às vezes aparecem também comentários que não tem nada a ver com isso. Já apareceu aqui a pessoa comentando que vive num casamento infeliz, sabe? Às vezes a pessoa já aconteceu de me pedirem até conselho, sabe? E eu aconselhei a pessoa da forma que eu pude, porque eu não sou psicóloga, né, e tal. Mas infelizmente aparecem, sabe, também comentários de pessoas que não estão na sua melhor fase. Já apareceu uma pessoa falando que vive num relacionamento abusivo mesmo, sabe? E ela está tolerando unicamente porque ela é dependente financeiramente. E eu tentei aconselhar ela da forma que eu pude também. Então, assim, eu queria dizer para vocês que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais coisas que elevam a autoestima da pessoa, sabe? Coisas para a pessoa assistir meu canal e ficar mais motivada para tudo, sabe? Eu sou uma mulher, eu me considero uma mulher guerreira, já passei por muita situação difícil na minha vida, sabe, gente? Tanto com amizade que não deu certo, quanto relacionamentos amorosos que não deram certo. Já passei por problemas familiares que me fizeram aprender muito, mas graças a Deus consegui superar todos. E muitas das vezes a gente precisa passar por dificuldades para nos tornarmos pessoas fortes, sabe? Eu me considero uma pessoa de peito de aço. Então, no mais, o que eu queria dizer é isso, que eu fico muito feliz de estar inspirando vocês. E por isso que a partir de agora eu vou ver até se eu consigo trazer mais coisas relacionadas a isso, sabe? Mais coisas para talvez ajudar pessoas aí que estão me seguindo aqui, pessoas que se inscreveram e que às vezes estão em busca de uma solução para algum problema na vida delas, de autoestima, sabe? Algum problema de falta de motivação, um problema assim de não acreditar em si mesma. Eu acredito ou não, gente, eu já superei muita coisa na minha vida, sabe? Essa pessoa que vos fala se tornou bem forte com as pancadas da vida. E o segundo assunto que eu queria falar com vocês, que eu até comentei mais cedo, é uma situação chata que aconteceu na academia hoje, gente. Tava tudo fluindo muito bem, tava tudo ótimo, eu treinando e gravando para vocês, né, aqui pro canal. Quando de repente apareceu um rapaz do meu lado falando meu nome. Na hora eu não percebi não, mas depois é que eu vi que é um cara do passado, que eu já fiquei um tempo atrás. Eu não namorei. Foi só um lance. Aí eu tô lá treinando, doido para terminar meu treino, né? E eu já tava no final do treino já. E eu já ia sair daquele lugar onde eu estava, já tava me levantando já quando esse cara apareceu, me chamando de Elisa. Apareceu do meu lado falando: "Oi, Elisa". Aí eu olhei pra cara dele e pensei assim: "Meu Deus, quem que é esse?". Na hora eu até achei que fosse algum inscrito aqui do canal. Aí eu falei assim: "Oi, boa noite". Aí ele falou: "Você lembra de mim?". Aí na hora que ele falou esse "você lembra de mim", eu lembrei, gente, na hora que eu escutei a voz dele. Aí eu lembrei que era um cara do meu passado, que inclusive não foi uma experiência legal que eu tive, sabe? Foi um cara bem assim, cafajeste que eu fiquei. Acho que é por isso que nem deu em namoro, né? Enfim.
Aí na hora que ele falou isso e eu vi quem que era, eu já fui me levantando e fui saindo de perto, gente. Não dei ideia pro cara. E eu acho que ele percebeu que eu não tava afim de dar ideia. Aí eu levantei e falei assim, ah, deixa eu ir ali que eu tenho que procurar minha instrutora. E fui, né? Aí beleza, terminei de fazer meu treino. E na hora que eu saí da academia para poder vir embora, esse cara me aparece na porta. Eu não sei se coincidiu dele também estar indo embora nessa hora, ou se ele tava tipo me vigiando mesmo, sabe? Mas eu acredito que pela atitude dele, eu acho que ele tava me vigiando, eu saí. Aí eu saí e escutei alguém falando, Elisa! Aí eu pensei, ah meu Deus, deve ser ele. Só que aí eu saí andando normalmente para pegar meu ônibus, né? Eu vim embora de ônibus. Gente, na hora que eu tava chegando na esquina, perto do meu ponto de ônibus, nossa, gente, peraí que entrou um cisco aqui no meu olho. Na hora que eu tava na esquina, assim, é que ele já veio mais perto de mim, sabe? Chamando insistentemente meu nome. Elisa, Elisa, você não lembra de mim? Não, eu sou o Léo. Aí nessa hora, gente, eu já quis cortar. Sabe por que, gente, que eu falo isso com vocês? Porque, assim, é um cara do meu passado que não me valorizou no tempo que eu estive com ele, porque ele, de repente, começou a ter uns ciúmes por causa de coisa que não existe, sabe? Ficava me acusando, falando que eu tava olhando para outros caras. A lembrança que eu tenho dele é essa, que ele era, não podia ver mulher, era muito dado, muito pra frente com mulher, enfim. Aí ele apareceu atrás de mim falando isso. Oh, Elisa, Elisa, eu sou o Léo, você não lembra de mim, não? A gente namorou. Olha só, gente, falando que eu namorei com ele. Aí nessa hora eu já virei pra cortar mesmo pela raiz. Eu já olhei pra ele e falei assim, nossa, que susto. Aqui, eu não te conheço não, amigo. Eu, hein? E dei meia volta e saí andando, plena, pro meu ponto de ônibus. Só que assim, gente, eu fico com raiva porque eu penso assim, poxa, agora, de vez em quando eu vou ter que ver a cara desse homem lá na academia. Ai, ninguém merece. Gente, eu finjo que nem vejo, tá? Finjo que nem vejo. E se por acaso falar lá na academia, porque homem tem mania disso, né? Ah, tá vendo aquela menina ali? Eu já peguei, entendeu? Se ele por acaso fizer isso lá na academia, eu acho que vai ficar feia pra ele, não é pra mim. E também se alguém me perguntar, eu falo... Aliás, acho que ninguém vai chegar em mim pra perguntar, sabe? Não vai acontecer isso. Mas se alguém perguntar, eu nego até a morte. Eu falo, não, esse cara tá me confundindo com alguém. Não conheço esse cara, não. Mas enfim. Aí, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque é uma pessoa do meu passado que não me foi boa a minha experiência com ele, né? Porque eu já expliquei pra vocês por quê. Aí agora, de repente, tá achando que vai ter amizade comigo na academia que eu frequento. Ah, que... Vê se te enxerga, enfim. Aí, agora vamos partir para uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Isso que eu tô falando para vocês, gente, querendo ou não, também faz parte do assunto da autoestima. Porque eu acredito, assim, que a autoestima é também saber dizer não, tá, sabe? Coitada da pessoa que não sabe dizer não. Você precisa saber dizer não para aquilo que não te convém. Eu não acho que me convém ter amizade com um ex-namorado. Beleza, muita gente vai falar assim, ah não, mas eu tenho amizade com meus ex, são pessoas boas, não deu certo, mas fazer o quê? Ficou amizade. Mas, gente, no meu caso, é a coisa mais rara é eu ter contato com ex. Sabe por quê, gente? É uma coisa que eu tentei, não deu certo, sabe? Eu acho que não justifica ter amizadezinha, ficar batendo papo com ex. E outra coisa, pra esse cara ficar nessa insistência toda, que eu espero que pare por aí, se eu encontrar com ele de novo, eu espero que ele não chegue perto de mim mais. Mas, enfim, pra ele ficar nessa insistência toda, deve ser porque ele me viu, me achou bonita. E realmente tem muitos anos isso, gente. Eu tô com 4.2, né? Na época eu tinha 19 anos, quando eu fiquei com esse cara. Na faixa de... É isso mesmo. 18 para 19 anos. Então tem muito tempo. Eu era muito bobinha, muito novinha, inexperiente com o homem. Mas enfim, ele deve ter me achado bonita e deve ter pensado, nossa, eu acho que deve ter passado um filme na cabeça dele, né? Nossa, quem sabe eu consigo ficar com ela de novo, né? Sei lá, né, gente, como é que a cabeça de homem é. O homem gosta de pegar, né? Enfim. Aí é isso. Mas isso que eu tô falando pra vocês é saber dizer não. Eu poderia ter
tolerado aquilo ali. Se eu fosse uma pessoa que não sabe dizer não, que não tem autoestima, que não sei o meu valor, que não sou uma mulher bem posicionada, eu poderia, por educação, tolerar ele ali, ficar relembrando o passado e falar com ele: oi, tudo bem? Sim, eu lembro de você. Uhum. Tá, mas eu não tenho paciência, gente. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada nem a olhar na cara de ex-namorado ou ex-ficante, que nem namorado foi, né? Ex-ficante. Enfim. Aí agora eu vou contar pra vocês um outro caso que eu não sei nem por onde que eu começo, gente, mas tudo bem. Eu vou contar agora uma raiva também, com um homem também que eu passei, que no caso é até um ex-amigo, sabe? Que é o seguinte: um dia desses pra trás, me procurou uma pessoa, um cara que eu fiquei com ele, foi só ficar mesmo, sabe? Nesse caso, a gente não chegou nem a ir pros finalmente, não. A gente só deu uns beijinhos e tal. Só uns beijinhos. A gente ficou e não deu certo. Por quê? Porque ele tem uns defeitos que eu vi que pra mim não dava pra passar, sabe? Eu não vou comentar aqui o que é, pra não expor a pessoa, apesar de que eu não vou falar o nome dele nem nada. E eu acredito que eu não sei se ele ainda tá inscrito no meu canal, se ele vai ver esse vídeo. Se ele ver o vídeo, ele vai saber que é dele que eu tô falando. Mas eu acredito que ele não vai ver, não vai ver o vídeo não, porque ele deve estar com raiva de mim, então ele não deve estar assistindo meus vídeos, mas vamos lá. Há um tempo atrás, foi em 2018 para 2019, eu fiquei com esse cara. No início foi muito legal, só que aí, algumas vezes que a gente saiu, aconteceram umas coisas meio desagradáveis. Eu achei ele meio cabeça dura com algumas coisas, meio sem juízo, com dinheiro, sabe? Eu achei ele meio assim, meio moleque com algumas coisas, mas porém em outras coisas eu achei bem bacana. Ele é boa pessoa, sim, mas eu vi que para nós dois nos relacionarmos não daria certo, que era melhor ficar só na amizade. Só que ele não soube entender dessa forma. Ele ficou insistindo pra gente continuar ficando e tal. E a gente até acabou ficando num clima ruim e a amizade terminou mesmo, sabe? A gente ficou, tipo, brigados mesmo. E tanto ele quanto eu, a gente acabou falando umas coisas a mais um com o outro. Isso, coisas até meio ofensivas, sabe? Então realmente a gente não terminou bem. Aí, esse ano agora ele me procurou e a gente voltou a se falar. Eu pensei assim, poxa, a gente não deu certo como casal, eu não pretendo nem ficar com ele mais, mas como amigos a gente se dá super bem. Eu imaginei, né, que a gente ia se dar bem como amigos. Olha só como é que eu fui ingênua. Aí beleza, a gente ficou se falando no WhatsApp a semana inteira e tal, ele me contando como é que tá a vida dele. E ele tem um pouquinho de problema com depressão também, sabe, gente? Ele é meio depressivo. Eu achei até que ele tinha melhorado, mas conversando com ele eu percebi que não. Enfim, e ele virou pra mim e falou assim: aqui, pode ficar tranquila que eu não tô te procurando porque eu quero namorar com você, nem nada não. Olha só a ousadia do cara, hein? Olha só como é que ele tava se achando. Isso aí eu já achei meio estranho ele falar isso pra mim. Mas eu fui observando pra ver qual que era dele. Aí eu falei assim, é porque às vezes você pode achar que eu tô te procurando porque eu quero ficar com você, que eu quero namorar, mas não é nada disso. Se um dia a gente voltar a ficar, vai ser unicamente uma coisa assim, de momento mesmo, uma coisa carnal. Ele ainda usou essa palavra, carnal. Ou seja, eu não sei o que ele quis com isso, gente. Eu não sei se ele queria, se ele tinha alguma coisa ainda reprimida dentro dele e já quis expor isso para talvez me afetar, meu psicológico. Como se diz, né? Ah, eu sei que ela não vai querer nada comigo, então eu vou falar isso para ela, para eu ficar por cima. Eu não sei se é isso, porque homem faz isso, a gente sabe que faz isso. Ou se ele falou isso porque, sei lá, por que razão que ele falou isso. Só sei que eu nem rendi assunto, gente. Nessas horas assim, eu só viro e falo, ok, é isso mesmo, você tem razão. Eu lembro que nessa hora eu ainda virei pra ele e falei assim, aqui, é melhor a gente nem falar de passado, vamos deixar o passado pra trás. Aí, beleza. Aí quando foi nesse final de semana agora, gente, no domingo, eu tava tão cansada e eu fiquei com vontade de comer um sushi. E a gente tava se falando no WhatsApp de noite. Aí,
fui e mostrei pra ele uma foto. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui o print, gente, da conversa pra vocês. Eu não sei se ainda tem a foto, mas eu mandei uma foto pra ele do sushi, que eu tinha acabado de tomar meu banho, que eu já tava de boa, já tinha acabado de fazer minhas comidas pra semana, mandei foto pra ele também, conversando como amigos mesmo. E falei pra ele aqui, ó, vou comer o meu sushi agora. E mandei a foto. Aí ele falou, aceita visita? Brincando, né, assim. Até aí tava bem gostosa a conversa, bem normal. Só que aí na hora que eu comecei a comer o meu sushi, ele me fez um convite pra ir pra casa dele, gente. Ele falou assim, vem aqui pra casa, eu mando o Uber passar aí pra te pegar e eu pago o Uber. Eu falei assim, não, agora tá tarde. Eu lembro que nessa hora, gente, já era quase 9 horas da noite, sabe? Eu agarrei aqui um pouco e acabei pedindo meu sushi. Na hora que o sushi chegou, eu acho que era umas 8h20 da noite. Enfim, só sei que na hora que eu fui comer mesmo sushi, já era quase 9 horas da noite, que eu já tinha tomado meu banho. Eu falei assim, não, eu acho assim, gente, o cara chama a mulher tarde da noite pra ir pra casa dele e diz ele que tem carro. Eu não sei se tem carro, gente, porque ele ultimamente, nesse nosso reencontro de voltar a se falar, ele demonstrou pra mim umas coisas tão estranhas que eu nem sei se eu acredito, que ele falou pra mim que tem carro. Mas por que ele queria mandar o Uber vir me buscar? E ele mora longe, tá? Detalhe. Aí eu falei com ele que não. Ele falou assim, não, mas amanhã você tá de folga mesmo, você não trabalha. Eu falei, quem disse que amanhã eu não trabalho? Eu trabalho. Quem dera se eu tivesse de folga amanhã. E ele falou que tava de folga na segunda-feira. Eu falei, não, você tá de folga, mas eu não tô. Eu não tô por conta, não. Amanhã eu tenho minha rotina, eu tenho rotina de treino, tenho que trabalhar. Aí ele virou e falou, ele falou um negócio tipo desdenhando da minha academia, falando assim, larga isso pra lá, alguma coisa assim, sabe? Aí eu falei assim, não, de jeito nenhum, eu não vou deixar de treinar, não. Aí ele falou assim, mas pra você trabalhar é fácil resolver, só você trazer seu notebook, você trabalha aqui em casa. Eu falei assim, não vou fazer isso. Aqui, eu tô comendo agora. Aí, gente, ele começou a me telefonar no WhatsApp. Começou a ligar aqui, ó, chamada de WhatsApp. Aí eu fui e não atendi, porque eu tava comendo. Gente, eu pedi um sushi tão maravilhoso, eu pedi um sushi num outro lugar dessa vez. Ele é até mais caro, mas tava muito mais gostoso, gente. Oh, meu Deus, que delícia. E eu tava aqui saboreando, degustando meu sushi com a minha Coca Zero, sabe? Aquele molhozinho, aquele gengibre, que eu mesma faço em casa, o meu gengibre em conserva, né, pra acompanhar o sushi e tal. Vocês acham mesmo que eu vou largar a minha casa, gente, o conforto da minha casa, pra poder ir na casa de macho que diz que é só amizade, sabe? Tá na cara que ele tava querendo é o quê, gente? Tentar me levar, né, pros finalmente. Porque da outra vez ele não conseguiu, então ele deve ter pensado assim, não, dessa vez eu vou conseguir. Sei lá o que passa na cabeça de homem. Só sei que eu falei com ele assim, não, mas a questão, fulano, não é só essa. A questão, como é que foi? Aí ele foi. Se eu tiver o print, gente, se tiver como eu colocar aqui pra vocês, sem mostrar o nome da pessoa, né, sem expor a pessoa, eu vou colocar aqui pra vocês. Teve uma hora que ele me chamou de chata. Ele falou assim, uai, Eli, ele me chama de Eli. Você não era assim, não, você tá muito chata. Tipo assim, na hora que ele falou isso pra mim, gente, acabou. A partir desse momento eu não queria nem papo com ele mais. Eu acho que ele tava até bebendo, sabe? Só não tem outra explicação. Como ele é meio depressivo, ele só não admite, mas eu acho que ele bebe, ele tem problema com bebida, sabe? Eu fiquei pensando assim, qual parte que ele não entendeu que eu não tô afim de ir? Gente, se é uma coisa que não me convém, eu não vou. Eu sou uma pessoa que eu sei falar não. Eu sou especialista em falar não quando precisa, sabe? E tipo assim, ele não percebeu isso, sabe? Aí ele começou a falar assim, se você não me atender, eu vou ficar ofendido. Não te mando mais mensagem, nunca mais. Aí eu não atendi. Aí eu ainda tentei ser educada. A minha vontade, gente, era simplesmente só bloquear ele pra me deixar em paz. Mas eu ainda tentei entender, porque eu imaginei assim que ele tem depressão e tal, né? Não sei qual que é o grau de depressão que ele tem, por causa de problemas familiares, né? Problemas sérios familiares que ele já passou e ainda passa.
Só sei que por fim, eu virei pra ele e falei assim, mas a questão não é só essa, não é só isso tudo que eu tô te falando. A questão também é que hoje em dia tá perigoso pra mulher ficar andando de Uber tarde da noite. Eu não vou sair da minha casa mais de 9 horas da noite pra ir pra longe no Uber. Aí ele virou e falou, eu vou monitorar você aqui, você manda a sua localização, eu vou monitorando você, daí até chegar aqui. Eu não vou poder te buscar. Não, eu até poderia te buscar com o meu carro, mas o meu carro tá na revisão. Ai, gente, só sei que aquilo ali foi rendendo, foi rendendo. E eu, por fim, eu só pus meu celular no silencioso e fui comer. Fui comer tranquila e serena o meu sushi. Aí depois que eu terminei de comer, é que eu fui pegar o meu celular para ver quantas mensagens que tinha dele. Tinha um tanto de mensagem e umas 3 chamadas não atendidas. Falando a mesma coisa, eu falei assim, aqui, eu tava comendo aqui, agora eu terminei de comer. Nossa, eu tô muito cheia, tô bem cansada, eu só quero assistir uma série aqui e depois a gente se fala mais, tá? Boa noite pra você. Aí ele falou assim, falou um negócio tipo que, você podia ter vindo, meu, e tal. Aí depois disso a gente não mandou mensagem mais, eu também não mandei mensagem, nem não faço questão, porque eu acho assim, sabe, que a gente tem que estar com pessoas que nos elevam, sabe? Que compreendam a gente quando precisa. E não pessoas que querem nos convencer daquilo que elas querem de qualquer jeito, sabe? Então é isso. Isso faz parte de ter uma boa autoestima. Eu não considero que esse não aí que eu dei pra ele, e o não do cara lá da academia, que eu só queria espantar da minha frente, isso não tem a ver com bloqueio com o homem. Eu já falei aqui para vocês que eu tava com bloqueio com o homem, mas eu já tô trabalhando isso em mim. O bloqueio que eu tenho é com outras coisas, sabe? Com isso aí de eu querer afastar isso de mim, tem mais relação com eu ter autoestima, com eu saber o que convém para mim. Existe um ditado que diz: nem tudo aquilo que eu posso me convém. E é isso. Aí eu contei essas histórias para vocês, para deixar aí registrado para as mulheres, tá? Mulheres, saibam dizer não para homem quando precisa, tá? E é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado chato aqui. E até a próxima. Se você gostou, deixe o seu like. Hype o vídeo também, porque isso me ajuda bastante. Se gostou da minha pessoa, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. E a gente vai se falando por aí, galerinha. Até mais. Tchau, tchau!